Eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui. No direito hoje, eu uso o ChatGPT. Eu sou a favor de sim ter, para alguns casos específicos do direito, para algumas áreas do direito específicas, que uma inteligência artificial, ela julgue os processos. Dano moral se banalizou. Isso é resposta do Poder Judiciário pela forma errada como está sendo usado. Tudo é dano moral. Tudo é TDAH, tudo é burnout. As pessoas estão banalizando isso. O brasileiro, ele ainda, na minha visão, ele não tem a maturidade de gestão negocial, ele não tem a maturidade comercial. Mas o maior erro jurídico é exatamente não contar com um jurídico para poder dar apoio antes de abrir empresa. Fala galera, está no ar o episódio 11 do podcast Desce do Muro, podcast que sai do óbvio e fala de temas reais, e o episódio de hoje é sobre direito, leis, inseguranças e todos os temas que transitam aí a cabeça do empreendedor brasileiro, do líder, aspectos, pontos de vistas, perspectivas, e para me ajudar a falar sobre esse tema aí tão especial e tão importante na vida do empreendedor brasileiro, do líder brasileiro, eu trouxe um cara que é referência no assunto, um advogado conceituadíssimo, meu amigo pessoal, Felipe Ferreira, sócio do escritório Felipe Ferreira Advogados. Isso mesmo. Dono de um podcast também, não também, é, Filipão? Também tem. Começamos aí com isso aí. Direito ao ponto. Cara, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast Desce do Muro. Pra mim é uma honra e um privilégio ter você aqui, cara. Ó, pra começar, eu não vou te chamar de Samuel, não. Vou te chamar de Samuca, porque nós somos amigos e aqui o papo tem que ser assim, íntimo, é ou não é? É isso. Obrigado pela referência. Eu acho que não sou, não, mas já que você tá falando, quem sou eu pra discordar? Caraca, não é isso? Pra mim é uma sumidade do tema, cara. Quem dera. Mas é isso mesmo, cara. Nós estamos nessa caminhada aí já do direito, já são 18 anos já. Passando por muita coisa, principalmente quando a gente vem falar de Brasil, não é? Então, assim, eu acho que hoje, tenho certeza, o papo hoje vai ser muito bom, muito saudável e acredito que vai trazer muitas reflexões aí pra turma. Exato. E muita perspectiva, né, cara? Muito. Porque direito é um jogo de perspectiva, né? Sempre, pelo menos é o que eu imagino aqui, leigo como sou. E a primeira pergunta que eu queria te fazer já é uma pergunta provocadora, tá? Uhum. Direito brasileiro em uma frase, velho. Qual? Vamos lá. Qual que você solta? Eu solto essa, insegurança e trapalhadas em cima de trapalhadas. Mas insegurança é a palavra central. Insegurança e trapalhada, cara? É isso mesmo, insegurança, o Samuca, porque no Brasil é o seguinte, o que está no papel não está na prática. Essa é a questão. Nós temos excelentes leis, nossa Constituição da República é uma das mais evoluídas do mundo. Eu sempre gosto muito de chamar atenção com relação a isso. Nós temos uma das constituições mais modernas e sociais do mundo, e o brasileiro ele tem às vezes a mania de não valorizar o que é nosso aqui. É o complexo de vira-lata, né, É o complexo de vira-lata. E eu vou te falar que a nossa Constituição, de fato, ela é uma Constituição cidadã, ela é uma Constituição social, ela abarca praticamente todos os temas necessários para uma república. Todavia, eu não sei se a gente pode falar, né? Porque ultimamente nós temos que tomar um cuidado, né? Mas a casa que era para defendê-la, ultimamente anda rasgando bastante as suas páginas. Legal, cara. Bom ponto. Cara, e eu sempre, quando eu tenho interações com você, eu adiciono palavras no vocabulário. Cara, é um orador nato, cara. Vem cá, me conta uma coisa aqui. No seu podcast, no Direito ao Ponto, você fala sobre temas como esse que você resumiu, né? Inseguranças e trapalhadas, certo? Sim. Cara, o que você fala no podcast que o advogado tradicional detesta? Samuca, quando eu tive a ideia de fazer esse podcast também, exatamente para a gente tentar levar essa mensagem do direito. O direito ele é visto de forma muito formal, né? Aquela coisa do complicada, exatamente. E você já me conhece há alguns anos, você já foi meu cliente, você sabe, a minha forma de atuação é tentar me aproximar ao máximo do cliente, levar o direito de forma muito tranquila. E a ideia, quando eu fiz esse podcast, o nome já é sugestivo, Direito ao Ponto, ou seja, para ser direto muito ao ponto. Legal. Ali a mensagem é exatamente levar coisas que alguns advogados realmente não gostam. E uma das coisas que eu levo lá é exatamente esse distanciamento que o advogado tenta manter, de mostrar uma certa superioridade intelectual, e também
uma coisa que tem sido muito recorrente, principalmente agora com as mídias sociais em alta, a OAB liberando você fazer tráfego pago, é a forma comercial exagerada que alguns escritórios têm tomado, ou seja, virou uma feira de acari. Então eles não gostam muito quando eu falo isso não, porque vai direto no cerne deles de captação. Cara, eu tenho muitos amigos advogados, ô Filipão, tenho muitos amigos advogados e eu acho que características entre eles é que são excelentes oradores, excelentes comerciais, são pessoas que sabem vender ideias, só que muitas vezes eu vejo alguns pecando exatamente pelo vocabulário, sabe o juridiquês? Sim, exatamente. Por que você acha que acontece isso, cara? Para aumentar o honorário? Não, também. E é outra vaidade, cara. O direito é uma profissão vaidosa, muito vaidosa. Como eu, Samuca, vim de meu histórico ele é um pouquinho diferente, porque antes de eu me tornar advogado, eu formei em Geografia e Análise Ambiental. Caraca! Entendeu? Então eu tenho uma cabeça, acredito eu, um pouco mais distante dessa vaidade do direito, sabe? Então, assim, uma coisa lá no meu escritório, por exemplo, que eu proíbo é quando vai enviar e-mail para o cliente usar termos bem difíceis de entender. Tem que ser uma coisa assim, bem direta, entendeu? Ó, você ganhou ou perdeu o processo. Eu não fico dando aquela volta, entendeu? Mas eu vejo, eu acho que você foi direito ao ponto, você mostrou direitinho. Que é, talvez, para mostrar uma certa superioridade, para poder aumentar um pouquinho o cachê. É, né? Eu acho que é. Legal, cara. Mas assim, qual que é o ponto aqui agora? Agora eu quero falar sobre os seus temas, do qual você é um cara referência, sobre a ótica do empreendedor, do líder, né? Qual que é o maior erro jurídico de uma pessoa que abre o CNPJ hoje, cara? Samuca, eu vou te falar que eu tô extremamente grato por você ter me convidado a participar hoje desse podcast, porque esse tema a gente tá precisando muito conversar sobre ele, principalmente porque o STF agora tá validando essa questão da contratação PJ, sabe? Ainda tá tendo muito debate a respeito disso. Agora, de uma forma muito direta, tá? O maior erro é achar que vai abrir só a porta da lojinha e vai ser feliz. E o brasileiro, ele ainda, na minha visão, ele não tem a maturidade de gestão, ele não tem a maturidade negocial, ele não tem a maturidade comercial. Mas o maior erro jurídico é exatamente não contar com um jurídico para poder dar apoio antes de abrir empresa. Preventivo, né, Preventivo. Filipão, e não corretivo, né? Isso. E a demanda da galera é muito mais quando o negócio acontece, né? Ninguém tá... O brasileiro, em todos os temas, não vou falar todos, porque todos, nunca, sempre são expressões que te deixam um pouco cego, né? Sim. Mas a grande maioria do brasileiro, ele não tá preocupado com a prevenção de nada. Nunca. Ele quer remediar, Nunca. né? Você mexe com isso. Você mexe na área de seguros. O brasileiro, ele prefere não ter seguro, ele acha que é um dinheiro mal gasto. Eu nunca tive essa visão, eu entendo que o seguro é sensacional, o seguro de vida é uma coisa espetacular, entendeu? Eu costumo brincar, a gente já conversou sobre isso, seguro de vida é herança parcelada, né? Você está fazendo ali uma garantia patrimonial para sua família, pagando boletim mês a mês, em vez de ter que só juntar. E aí eu trago essa visão para o direito também. O brasileiro, ele prefere 1000 vezes mais remediar do que prevenir. Só que o remediar, Samuca, é muito mais caro, é muito mais oneroso para o empresário. Eu lá no meu escritório, eu tenho uma filosofia, e aí, não querendo ser arrogante nem prepotente, mas imagino que eu tenho uma cabeça bem primeiro mundo com relação a isso, eu fomento sempre o extrajudicial, eu fomento sempre o preventivo, que para mim, financeiramente falando, é até pior, porque eu cobro muito mais barato para fazer isso. Entende? Mas aí a minha cabeça ela vai mais além do que o próprio capitalismo em si, entendeu? O próprio ganho, só ganhar dinheiro. E é por isso que advogado ele é tão mal visto, né? Porque as piadas giram sempre em torno de que a gente só quer ganhar dinheiro, né? E o brasileiro não tem essa cultura, cara. Não tem a cultura do preventivo. Onde você acha que as pessoas tentam economizar com esse tema e se ferram depois, né? Os processos, litígio depois. Litígio é caro, Samuca, litígio é caro. Processo no Brasil demora muito tempo e ele se torna caro por causa disso. Eu tive uma situação, se você me permite eu contextualizar aqui agora de forma muito rápida. Eu tive uma situação que um cliente me procurou essa semana e ele sofreu uma fraude Pix. O escritório atua também, né? Os bancos têm responsabilidade com relação a isso.
E aí eu cobrei meus honorários. E ele me mandou um e-mail até muito atrevido, falando que era abusivo os meus honorários. E aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Tem muito escritório aí que você vai pagar baratinho. E acho que é o perfil que você está procurando, não é o perfil do meu escritório. Agora, a questão é o seguinte, seu processo vai durar de 5 a 10 anos. Todas as horas trabalhadas que a gente terá, nesses 5 a 10 anos, quem vai pagar? Eu, do meu bolso? E outra, ainda tem o risco de você perder o processo, que muito das vezes não depende só de mim. Então, o brasileiro tem muito esse perfil e o mineiro mais ainda. O mineiro é pior ainda, sabe? Mineiro é mão fechada no extremo. Então a turma, cara, perde muito dinheiro nesse sentido. Não precisa de jurídico. E aí tem um outro ponto. ChatGPT, que hoje está em alta, acha que vai entrar ali e vai ser feliz e não vai precisar de advogado. Boa, cara. E o que você acha que é o maior mito aí do empreendedor quando é PJ? Que ele acha assim, cara, eu vou ser PJ. Qual que é o maior mito do empreendedor pela perspectiva jurídica? O maior medo, eu vou te falar, é o trabalhista. O trabalhista é o que mais machuca o empresário. E eu costumo dizer, Samuca, desculpa, eu costumo dizer o seguinte, no Brasil há uma distorção muito grande, tanto por parte dos empresários como por parte dos trabalhadores com relação ao direito do trabalho. E quem se vale e se dá muito bem com relação a isso chama-se Estado. Nós deveríamos fazer uma crítica profunda ao Estado brasileiro, que é o que mais arrecada, é o que mais se vale do direito do trabalho, só que ele coloca que a culpa é do empresário e a culpa é do trabalhador. Então fica aqui o empresário falando, ter um empregado é muito caro. E o empregado e trabalhador fica aqui falando, o empresário só me explora e quer que eu ganhe pouco. Mas não é. Quando você contrata qualquer pessoa na modalidade CLT, você pode multiplicar por 1,38, que são os reflexos. E esse 1,38 chama-se tributos. Então, nós precisamos fazer uma reflexão profunda sobre o tanto que o Estado está mordendo e quanto que o empresário está deixando de ganhar e está repassando isso para o empregado. Entende? Então, o maior medo é processo trabalhista. Processo trabalhista hoje é o maior medo do empresário brasileiro, na sua perspectiva. Não é nem o tributário, né? é o trabalhista. Um empresário que precisa de mão de obra. Mas para escala, você precisa de pessoas, né, cara? Você precisa, não tem jeito. Difícil você crescer só com IA e não tem jeito, Samuca. Automatização, né? Outro dia eu vi uma entrevista do Elon Musk muito interessante, até li o livro sobre ele, é um gênio que a humanidade tem, falando que vai chegar ao ponto que não vai ter mais trabalho humano. Nesse aspecto, claro, quem sou eu para discordar do Elon Musk, mas eu discordo. Enquanto a gente existir, vai existir interação humana, vai precisar de gente para poder fazer as coisas, até para alimentar a inteligência artificial. Recentemente eu estou lendo o livro do Eric Schmidt, que foi CEO do Google, e ele fazendo uma análise sobre inteligência artificial. E ele, que foi gestor do Google por 18 anos, fala que para alimentar a inteligência artificial precisa do ser humano. Ela não vai fazer as coisas sozinha. Sem dúvida nenhuma, cara. Cara, e outra coisa sobre esse tema de pessoas, você acha que o pessoal tá abusado dessas relações jurídicas, trabalhistas, assim? Demais. Você vê muita gente, muito empregado, abusar dessa lei e querer mais do que deve. Samuca, eu vou te falar uma coisa. Antigamente, empresário era o abusador. E era mesmo, uma questão de cultura, uma questão social. Inclusive, eu fiz um curso de liderança na Fundação Dom Cabral em que se refletiu muito sobre isso. Geração dos anos 80, anos 90, nós fomos criados com essa mentalidade da porrada que anda. Né? Então, o empresário ele tinha assim, um papel de abusador. A questão nós temos na legislação trabalhista uma proteção ao empregado e tem que ter. Eu sempre falo isso, eu converso isso sem medo nenhum com os empresários. O direito, o símbolo maior é a balança, você tem que buscar o equilíbrio. Você não vai, por exemplo, colocar na mesma balança Samuel e Banco Itaú. Se você estivesse trabalhando lá no banco, quem tem mais força? Banco Itaú tem muito mais força. Quem necessita de proteção? Samuel. Então o direito do trabalho, sim, ele tende para o lado do empregado sempre, para poder equilibrar essa balança. Todavia, Samuca, o que acontece? Rede social hoje tem sido o grande câncer da humanidade, na minha opinião. E aí, as pessoas num afã de fazer, de viralizar vídeos, de fazer memes, começam a propagar desinformação.
e acha, por exemplo, tem um rapaz aí, ele tem quase 1 milhão de seguidores, não vou nem dar o nome porque eu não vou fazer propaganda pra ele. Mas me desculpa, eu vou falar sem ficar em cima do muro. É um babaca. É um babaca. Ensina onde pega atestado falso, ensina o que fazer pra poder faltar o trabalho. E, Samuca, é surreal. Os vídeos do cara têm 200 mil curtidas, compartilhamentos. Então, hoje eu percebo que tá havendo uma inversão. O empregado, o trabalhador, está começando a se tornar o abusador, entendeu? E o direito, a gente tem até discussão, direito é ciência, não é ciência. O direito, ele não cria nada, o direito, ele se amolda e acompanha os comportamentos sociais. Então, assim, eu entendo que a reforma trabalhista veio com esse intuito. Opa, peraí, tá demais aqui também pro empregado. Vamos equilibrar. Mas é aquela história. Também a reforma trabalhista tirou demais, entendeu? Nós precisamos agora chegar na maturidade do equilíbrio. A sociedade brasileira, na esfera trabalhista, precisa de equilíbrio. Cara, você acha que o empresário, na hora de crescer, ele desiste por causa desses riscos? Ele fala, cara, eu vou ficar do tamanho que eu tô aqui, porque para eu crescer eu vou precisar de gente, eu vou entrar em riscos. Assim, você acompanha o Desce do Muro, eu conversei já com um headhunter, um cara que recruta pessoas, já trouxe empresários e eu vejo que todo mundo quer crescer. Sim. Todo mundo quer crescer, né? O empresário quer crescer, todo mundo quer faturar mais. Sim. Só que você tem que colocar algumas coisas na balança. Tem gente que já tomou decisão de falar, eu não vou dar esse passo porque eu entro em risco demais com pessoas. Você tá conversando com ele. Eu já tive um momento que o meu escritório, quando eu falo grande, no sentido de tamanho, pessoas, tamanho de sala, essas coisas. Meu escritório foi grande. Esse ano mesmo foi um grande exemplo, sabe, Samuca? Eu tava na praia, descansando, tentando descansar, e eu falei, ou eu vou fechar o escritório, ou eu vou expandir o escritório, é um dos dois. Eu não vou ficar no meio do caminho, não. E eu resolvi expandir. Direito é uma paixão que eu tenho, não consigo largar, pelo menos por enquanto queria, mas ainda não consigo. E, Samuca, em janeiro, assim que eu voltei da praia, logo no início, fevereiro, eu contratei 8 pessoas, de uma vezada só. Que eu falei, agora tá na hora de eu começar a ficar mais na administração, focando em pegar os processos mais pontuais e relevantes e deixando com a equipe, através de uma boa supervisão, a gente seguindo a nossa linha. Em maio eu mandei todo mundo embora. Os 8 que eu contratei, eu mandei embora. Por quê? As pessoas não querem trabalhar mais, as pessoas acham ruim quando são cobradas, entende? Aí é o que eu falo, são os extremos, sabe? Antigamente cobrava-se demais, agora está se cobrando de menos, porque não se pode falar mais nada, não se pode mais pressionar, e a vida é pressão, a vida é pressão. Se a gente está sentado aqui agora, gravando esse podcast, isso vai ser transmitido para o mundo, é porque teve um louco lá atrás que desenvolveu a internet, e não foi dando um abraço, não foi sendo afetuoso. Não é um mesmo. cara que foi na pressão. O Elon Musk, que eu acabei de falar aqui, quando você lê o livro dele, a mentalidade do cara é trabalho, 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 trabalho. Não tem conversa, entende? Mas é o que eu falo, a gente não precisa pegar os extremos. Você quer ser igual o Elon Musk? Seja. Você quer ser só um empregado que vai trabalhar de 9 às 18? Ok, tá tudo bem, a empresa precisa disso, entende? Mas eu optei em ficar quietinho, porque no momento de recrutamento, cara, é muito difícil. E vou te falar, o tal, aí tem o Lázaro, eu sigo muito o Lázaro, gosto muito dele. O tal do home office, meu amigo, vamos polemizar um pouquinho? Não serve, cara, não serve, home office não serve. Ah, não, mas tem funções específicas que o home office atende bem. Não atende. Não atende. Minha esposa é servidora pública, ela trabalhou durante 4 anos como home office. Trabalhava lá em casa. Eu vou te falar uma coisa, eu falava com ela. Você precisa voltar pro presencial. Precisa. Ela voltou agora, tá sentindo. Entendeu? Ela voltou agora, tá híbrida, tá 3 vezes presencial, 2 vezes home office. Deixa eu te falar, a produtividade aumenta vertiginosamente. É uma tendência agora as pessoas tirarem o home office, as empresas tirarem o home office, né, cara? E no aspecto jurídico, e aí, cara, você foi contratado com um combinado de home office, e aí a empresa viu que o caminho não era esse e quis trocar. Como é que fica o tema jurídico aí nessa relação? Se a empresa conta com um jurídico, o jurídico certamente, claro, um jurídico capaz, o jurídico certamente coloca a cláusula de que não é 100% certo que vai permanecer no home office. Você tem que fazer a blindagem lá no início. E as pessoas leem, será? Não lê.
Não lê. Cara, todo mundo assina tudo sem ler. Sem ler, né, é isso mesmo. Se você tivesse que indicar uma coisa pra ler, velho, isso aí lê, o que seria? No contrato? No contrato, em relações trabalhistas, em relações cíveis, qualquer tipo de relação. Primeiro que o contrato, sabe, que eu falo isso para as empresas que eu advogo, eu sempre falo com elas, não faça contrato de 10 páginas. 2 páginas no máximo, cláusulas muito objetivas, sem muito detalhezinho. Perfeito. Entendeu? Tem que ler, cara, tem que ler. Hoje eu tenho demandas contra banco, os bancos mesmo já começaram a fazer isso, os contratos dos bancos melhoraram muito, melhoraram bastante. Então, assim, você vai contratar a pessoa na modalidade home office, é igual, por exemplo, o caso, a empresa tem várias filiais. Várias empresas hoje já colocam no contrato. Se eu precisar que você se mude e trabalhe na outra filial minha, você vai. Isso já está estabelecido. Já tá lá. Eu já fui procurado já por empregados em que a empresa determinou que ela se mudasse, que ele se mudasse. E aí a primeira coisa que eu peço, manda seu contrato para mim. Fala, a cláusula tal tá falando que você tem que ir. Ah, mas eu não quero ir. Então você tem que pedir demissão. Não tem jeito. Não tem jeito. Cara, mas não é um argumento jurídico eu falar, pô, eu não li, eu tava na pressão lá pra assinar. Não é um argumento, não? Não. Não, porque a nossa lei, na própria Constituição, ela já fala, ninguém se escusa de conhecer a legislação. Tá? Então, essa historinha, eu li o contrato e eu não li o contrato e me falaram. Não, não é me falaram. Entendeu? A questão no direito do trabalho tem uma coisa que se chama princípio da primazia da realidade sobre a forma. Isso é específico do direito do trabalho e do direito do consumidor. O que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma? Forma é contrato. Realidade é o que acontece no dia a dia. Sim. Ok? Nesse caso específico que nós estamos falando de home office, transferência, isso daí não tem como o empregado fugir muito, não. Tá? É diferente, por exemplo, quando a empresa vai lá e coloca, o meu trabalhador ele trabalha de forma externa, ou o trabalhador ele é cargo de confiança. Só que aí quando você vai ver na realidade, e apenas muito brevemente contextualizar, trabalhador externo e cargo de confiança está no artigo 62 da CLT. Trabalhador externo é aquele em que é impossível fiscalizar a jornada. Não tem como eu saber onde você está e o que você está fazendo. Sinceramente, Samuca, nós temos celular aqui, qualquer um consegue achar a gente hoje. Total. Então essa tese ela já tem que ser, inclusive, reformada. Eu defendo muito isso nas minhas tentações orais. Cargo de confiança é aquela pessoa que representa o dono. Obviamente, em grandes instituições, não tem como você representar o dono, da MetLife, por exemplo. Então, o que é o cargo de confiança? É o gerente de filial, é o chefe de filial. Tem poder para admitir, demitir, etc. Então, quando você chega na realidade, você não tem poder de admissão, demissão, ou você está sendo fiscalizado, o Itaú agora recentemente deu uma mancadaça, mandou quase 1.000 empregados embora, falando que era home office externo e não fiscalizava a jornada, mas mandou o pessoal embora porque estava fazendo a medição de cliques e viu que o pessoal não estava tendo produtividade. Então, na realidade, não se amolda ao artigo 62, entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado ao fazer essa análise e, novamente, eu falo, por isso que é muito importante você ter um jurídico aqui no preventivo que vai te blindar nisso tudo, porque se o empregado chega e fala, ah, não, mas eu não sabia que eu tinha que ser transferido. Pera aí, cláusula 4.2 do seu contrato aqui tá falando que tem. Eu não li. Eu não li. Aí isso não estava claro. O problema é seu. E uma coisa que eu sempre coloco, tá? Escreveu, não leu, o pau comeu, Filipão? Pau comeu. E eu sempre falo uma coisa. Nos contratos que eu faço para as empresas, uma das primeiras cláusulas que eu coloco, Samuca, é prazo de 5 dias para ler o contrato, ou seja, não é entregar o contrato e pegar a assinatura. Prazo de 5 dias para ler o contrato e, caso queira, levar para um profissional do direito. Perfeito. Entende? E pega um recibo da pessoa de que ela está pegando o contrato e que ela tem 5 dias para ler. Quando ela me devolve assinado, eu pego outro recibo de que ela me entregou o contrato e ela teve tempo para ler. Entendeu? Isso tudo é importante e traz segurança. Porque hoje, com a nova mentalidade da Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho está sim mudando a sua mentalidade, quando você advogado de empresa, leva isso para o processo e fala, olha aqui, Celeste, a pessoa tem graduação, é formada, alfabetizada, é civil, capaz, a pessoa não tem nenhum tipo de problema, não teve coação. E tá aqui, a cláusula tá aqui, ela teve tempo de ler, ela teve tempo de levar para um jurídico analisar.
chance de você ter êxito é gigantesca. Interessante, cara. E em relações cíveis também? Você Mesma coisa. assinou, fez contrato, o cara leu, assinou, é aquilo e ponto final, cara? Depende, aí o cível já é diferente, porque no cível não vigora essa questão da realidade sobre a forma, tá? E mais ainda, igual eu falei, no direito do consumidor especificamente tem ainda também a realidade sobre a forma. O que acontece? Existem os contratos, são os contratos de adesão, que você não pode negociar cláusulas, etc. No direito do trabalho, e a mensagem que eu estou querendo até passar para os empresários é essa, no direito do trabalho você não pode fazer um contrato de adesão. Faça um contrato que é negociável entre as partes, entendeu? Não faz aquela coisa reta, mas eu sou gestor de RH da Fiat, como é que faz isso? Existem funções que são específicas, carga do chão de fábrica, etc. Você tem que realmente contratar a pessoa que vai se amoldar para a sua realidade ali, ponto. Trazendo de novo para o cível, você vai comprar um apartamento, você não negocia aquelas cláusulas, entendeu? Aí qual que é o papel do advogado? Se você teve qualquer problema. O que consta em contrato está de acordo com a legislação? Não tem nada abusivo. Exato. Está de acordo com as decisões do STJ, do STF. Outra, a pessoa teve tempo de analisar ou comprou, assinou naquele momento, entendeu? Nisso a gente consegue fazer discussão, entende? Agora, mesma coisa. Teve tempo para ler, teve tempo para levar para o jurídico. A chance de você reverter é difícil. Cara, então, vou tentar resumir tudo aqui, todas as informações de várias esferas, né? De vários temas aí. Escreveu, não leu, o pau comeu, desde que tudo seja embasado pela Constituição. Exato, certo? Pela legislação vigente, é isso aí, é isso mesmo. Tá lá, tá dentro das 4 linhas, tá escrito, você assinou. Salvo os contratos de adesão, né? Que são os contratos que você não negocia. O que eu vejo muito hoje, principalmente hoje, e aí o direito tem evoluído, tá, Samuca, nesse sentido, o que eu vejo hoje também trazendo para o direito do trabalho as empresas estão mudando a mentalidade. Estão dando tempo da pessoa ler o contrato, entendeu? E manda isso por e-mail, faz assinatura digital, entendeu? Então, assim, você consegue se proteger ambos os lados, tá? E aí eu vou ter que fazer uma propaganda para minha área, para o direito. Pessoal, hoje o direito ele tá em todos os lugares aí, sabe? Advogado não cobra caro para fazer consulta. Eu, por exemplo, eu cobro R$300 para fazer uma análise de um contrato. A não ser que seja um contrato que tenha 100 páginas, aí é diferente. Eu cobro R$300, entendeu? Você está sendo contratado por uma empresa, por que você não gasta R$300 para fazer uma análise? Entendeu? Tive um caso recente, um cliente meu, que foi meu cliente no direito de trabalho e pegou o dinheiro que ele ganhou e abriu uma franquia. Cara, a primeira coisa que ele fez, Filipão, analisa aí para mim esse contrato, me dá um parecer jurídico. Eu fiz. Vou te falar uma coisa, eu apontei 17 erros no contrato. E ele conseguiu negociar. E ele conseguiu trazer a melhoria desses 17 pontos no contrato dele. E aí a franquia dele tá rodando direitinho. Entendeu? Agora imagina se não tivesse contratado. Sim. Esse é um caso, Samuca, que leu o pau comeu. Entendeu? Assinou, acabou. Mas como eu apontei para ele esses 17 problemas, ele foi lá, mandou por e-mail. E detalhe, eu mandei o e-mail para a empresa, como jurídico dele. Ó, aqui não dá para aprovar, não dá. Eles falaram, ok, nós vamos mudar isso aqui. Foi até bem flexível, entendeu? Nesse caso aí, a partir do momento que ele assina esse contrato com as 17 alterações, aí ele leu, assinou, pau comeu, meu amigo, não tem conversa. Você negociou. Entendeu? Entendi. E às vezes o cara fica querendo colocar num chat GPT da vida, né? Ah, meu amigo, hoje isso é uma coisa mais tem. Tem uma charge no chat GPT que é legal demais, cara. Óbvio que é um exemplo extremista, mas é interessante. Quem compartilhou foi um amigo meu, inclusive, o Rafa Teroli. A charge é o seguinte, é um cara que pergunta pro chat GPT, os cogumelos são comestíveis? Aí o chat GPT, veja bem, você tem 1 milhão de opções de cogumelos comestíveis. Aí o cara vai e come, pum. Ele passa mal. Aí digita, estou passando mal. Me enganei. Posso te ajudar com um copo d'água? Tipo assim, meu amigo, você já se ferrou. Você já se ferrou, né? Já era. E aí sobre ChatGPT, inteligência artificial, tá? Vamos entrar um pouco nessa esfera de inteligência artificial, porque eu acho que a inteligência artificial joga contrário ao seu trabalho às vezes, né?
Ou nem sempre? Não, depende. Eu sou a favor, Samuca, igual eu falei, agora eu tô lendo um livro lá sobre inteligência artificial, porque a gente tem que acompanhar o que está acontecendo no mundo. E aí o que acontece? A ferramenta, ela é criada para ajudar. Uhum. Entende? O problema aqui, a gente trazendo para o Brasil, o problema é um só, é cultural. Uhum. O brasileiro, ele tem a mania de querer ser o esperto da turma, ele quer ser o cara do atalho, a mulher do atalho. E a partir do momento que você usa a ferramenta para este fim, pegar atalhos, você vai se dar mal. Sim. Entende? Eu uso o ChatGPT no direito hoje, e eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui, muito polêmica, que inclusive já falei numa sustentação oral minha. Tem um livro que eu li do Daniel Kahneman, chama Ruído. É um livro muito bom. Ele fala sobre o quê? Ele pega como foco central sentenças judiciais, em que pese ele também desenhar e andar ali em assuntos como de economia, porque Daniel Kahneman foi um economista, etc., prêmio Nobel de Economia. Uhum. Mas ele vai em aspectos psicológicos, etc. Mas ele pega como foco central sentenças norte-americanas e o índice de erro que tem nas sentenças norte-americanas. 78% tem erro. Das sentenças? Nas sentenças. Por que tem erro? Aí é o nome do livro, Ruído. O que os fatores externos influenciam no julgamento? Então, vou te dar um dado aqui que eu acho que você vai cair para trás. Quando se trata de conceder ou não liberdade condicional para detentos nos Estados Unidos, se o pedido é julgado entre 8 e 10 da manhã, a maioria dos juízes concedem, porque eles acabaram de tomar café, eles estão no auge da energia deles, entende? Estão bem, estão performando, e ficam mais sensíveis, mais flexíveis. Se é entre 10 e meio-dia, principalmente depois de 11 horas da manhã, está começando a ficar com fome, o magistrado começa a trabalhar com um pouco mais de raiva, com um pouco mais de ódio. Não libera tanto assim. E eu sempre brinco com os meus clientes quando a gente vai para audiência, que eu falo, ó, vamos rezar para o juiz e para a juíza, para o time dela ter ganhado, para não ter brigado com um companheiro, para não estar com fome, para as mulheres em específico não estar na situação de tensão pré-menstrual, etc. Então, por que eu estou falando isso? O Daniel Kahneman, nesse livro Ruído, ele já fala de uso de inteligência artificial para julgamento de processo. E eu sou favorável. Eu sou favorável, totalmente favorável. Por quê? Claro. Inclusive, eu faço parte de um clube do livro, lá tem pessoal que é da área de tecnologia de informação, e eles falam assim, Felipe, muito cuidado, porque a máquina não é perfeita. Eu falei, eu sei disso, eu sei disso. Carro também não era perfeito, mas ele foi evoluindo ao ponto de chegar, de ser extremamente seguro hoje, etc. Nós vamos evoluindo nisso. Haverão erros e acertos. Agora, eu sou a favor de sim ter, para alguns casos específicos do direito, para algumas áreas do direito específicas, que uma inteligência artificial, ela julgue os processos. O algoritmo julgue os processos. O Tribunal Superior do Trabalho já está usando isso. O CNJ autorizou e eles já estão usando. Recurso que vai para o Tribunal Superior do Trabalho, que 99% usa só para fazer o processo demorar mais, porque o filtro para ir para o Tribunal Superior do Trabalho é muito pequenininho. O que acontece? O algoritmo já está julgando já. Ele já pega, ele já consegue fazer a leitura e falar, isso aqui é protelatório, isso aqui não, realmente teve uma afronta. Cara, isso é importante, porque você não consegue fazer a máquina andar no seu helicóptero. Exato. Né? Exato. Você não consegue fazer a máquina passar por experiências aí que entre um mínimo de parcialidade, né? Sim, exatamente. Não precisamos citar aqui os personagens da história brasileira nossa, mas a gente vê muita coisa acontecendo, né, cara? Demais, e eu vou te falar uma coisa, enquanto tiver interação humana, haverão sempre. É um que ajuda o outro, não, ele é meu amigo, eu vou pesar menos a mão aqui, entendeu? Eu vou ajudar mais. E eu sei que isso acontece, entendeu? Mas não existe aquele termo que o cara... Eu me levanto a mão e falo, cara, eu sou um cara que não posso fazer esse tipo de julgamento porque eu tenho interferência? Quem dera que fosse assim. Ou isso é conversa pra boi dormir? Conversa pra boi dormir. Quem dera que fosse assim. No início da minha carreira, cheio de energia, eu era um advogado brigão. Muito brigão, e é ridículo isso. Claro, eu aprendi com o tempo, com a sabedoria, etc, que você não tem que chegar na audiência dando porrada no outro, dando porrada em juiz. Já teve sentença em caso meu,
que eu tenho certeza absoluta. O juiz, ele julgou pra me ferrar, porque eu peitei o juiz, porque eu... Entende? Isso não é só juiz, tá, Samuca? Isso somos todos nós. Seres humanos, claro. Nós somos seres humanos, e aí o ruído entra nesse sentido, entendeu? Uma coisa também, um outro livro que é muito interessantíssimo, é A Arte de Pensar Claramente. É um livro sensacional. Uma das coisas que fala lá da arte de pensar claramente é a imagem. Pô, chega numa audiência, o advogado ou a advogada tá naquela postura, naquela beca. Isso aos nossos olhos faz toda a diferença, Samuca. Para o juiz, para a juíza, para o advogado e a advogada da parte contrária. Se vê a pessoa arrumada, agora se vê aquela pessoa que é a cara do desleixo, mal arrumada, tá com cara de sono, tá na mesa de audiência assim, isso também vai influenciar. A pessoa pode ser excelente, mas nós temos uma coisa que está no nosso DNA. O ser humano é 98% visual. Ele é visual. Então, o que acontece? A primeira impressão realmente é a que fica. Então, eu costumo, lá no escritório, a gente faz reunião semanal, e antes de eu tratar dos assuntos jurídicos administrativos, eu procuro levar para minha equipe essas coisas. Então eu sempre cobro muito do pessoal lá, postura, vestimenta, forma de falar, entende? Porque nós, por sermos muito visuais, se eu imediatamente olhei para você e já queria uma empatia, a chance de eu julgar o seu processo com a mãozinha mais flexível é muito maior. Agora, também olhei para você, não fui com a sua cara, não gostei de você, eu também vou pesar a mão na hora de te dar essa sentença. Cara, isso que você tá falando é muito interessante, cara, porque são seres humanos, cara, que estão lá também repletos por emoções, impressões. Cheio de problema para resolver na vida. Cheio de problema. O cara também, como é que foi o dia do cara? Exato. Na hora de fazer o julgamento. Exatamente, exatamente. Você defende a tese, então, que a inteligência artificial tem que fazer sentença e julgar? Tem. Nossa, eu defendo muito, quem dera. Já existe cirurgia, né, cara? Sim. Já existe cirurgia feita por inteligência artificial, né? Eu vou pegar um exemplo excelente aqui para nós, que eu acabei de falar. Cargo de confiança e jornada externa. Cara, jornada externa é simples. A lei ela é muito clara. Não tem que ter filosofia sobre isso, não. Entende? A lei fala, trabalhou externamente, mas tem que ser impossível a fiscalização. Então não me interessa se o empregado está trabalhando fora da minha empresa. Não interessa. Eu quero saber o seguinte... Por aplicativo, eu consigo controlar a jornada dele? Consegue. Você consegue fazer isso para 100% dos empregados hoje. Fato. 100%. Entendeu? Fato. Principalmente nós temos Starlink hoje, então a internet tem em qualquer lugar. Entendeu? A questão é, tem magistrado que já tem um posicionamento mais de direita, ele já tem uma cabeça mais empreendedora. Ao pegar esse processo, ele pensa, e eu falo isso de experiência e sem medo nenhum de estar falando isso. Ah, não, o cara não tem controle de ponto, então ele é flexível, ele pode trabalhar a hora que quer. Isso na cabeça dele. Mas quem está aqui na linha de frente atendendo, vê que a turma trabalha muito mais. Muito mais de 8 horas. Aí quando você pega uma inteligência artificial, ela vai analisar o quê? Tá, trabalhou externamente. Então o primeiro requisito está preenchido. Mas é impossível fiscalizar? E como é que ela vai fazer isso? Pera aí, tem um sistema do banco. Eu peço, eu tô falando caso de banco, é muito comum eu fazer esse pedido. Eu peço perícia no sistema do banco. Samuca, já foi feito já. Quantas e quantas vezes eu vi lá que o meu cliente trabalhava 12, 14 horas por dia. E não é exagero. Ele tá logado, tá conectado ali 14 horas por dia. Se a legislação fala que ele tem que trabalhar 8, ele tá trabalhando 6 horas a mais, 4 horas a mais todo dia. Aí é o que eu falo, o equilíbrio. A empresa ela não fiscaliza porque não quer. E outra, fiscalização de jornada não é opção, é obrigação legal. Exatamente para manter a saúde da pessoa. Entende? Então, se uma inteligência artificial vai fazer essa análise, eu vou te falar que 100% dos processos a gente ganha. 100% ganha. Aí o que vai começar a acontecer? O banco ou a empresa que se vale disso vai se moldar. Ela vai começar a fazer com que o trabalhador trabalhe 8 horas. Repito, não estou aqui defendendo um lado ou outro, eu estou defendendo a justiça, eu estou defendendo o que está na lei. Entendeu? Ambos vão se beneficiar. Ambos vão. E é por causa de abusos, Samuca, que existe lei. É para parar os abusos. Entendeu? Se as pessoas tivessem a maturidade, tanto o empregado também, que fica fazendo o migué ali, não trabalha, tem que trabalhar 8, mas trabalha 6.
uma coisa que tá viralizando aí agora, que, cara, pra mim é absurdo. As pessoas ficam filmando dentro do banheiro da empresa. Tem 40 minutos que eu tô aqui, meu patrão tá pagando pra eu fazer cocô. Cara, é surreal um negócio desse. Aí a empresa começa a fiscalizar tempo de banheiro, aí vem pedir dano moral, dignidade da pessoa humana. Não, vamos parar com isso, gente. Vamos começar a ser correto, pelo amor de Deus, que esse país tá carente demais disso. Andar em linha reta, né, cara? Andar em linha reta, porque sabe? tem distorção demais. Demais. Cara, você mudou minha perspectiva sobre a inteligência artificial. Que bom, que bacana. Porque sobre esse ponto de vista, eu concordo. Uhum. Qual era a opinião que eu tinha? Como é que eu vou confiar numa máquina? Decisões que mudam vidas. Sim. Decisões mudam vidas. A área penal, por exemplo, eu já acho que não tem que ter. Entendeu? Já é diferente. Sabe? Tem muito tema no direito que você consegue colocar inteligência artificial. Aí é o que eu falo. Não vamos pegar os extremos. Vamos pela linha do equilíbrio. Tem muito assunto que a inteligência artificial vai resolver. O que o TST está fazendo, de colocar a inteligência artificial para separar o joio do trigo, qual recurso cabe, qual não cabe, eu acho sensacional. Samuca, quando um processo o recurso vai para o Tribunal Superior do Trabalho, eu estou falando de um tempo médio de 3 a 5 anos. Isso é muita coisa, cara. E agora, utilizando a inteligência artificial, está caindo para 3 meses. Ou seja, a justiça está andando, a coisa está andando. Então eu não vejo problema nisso. E a inteligência artificial ela consegue fazer esse parâmetro. Sim. Ela consegue pegar isso. Sim. Entende? E decisões passadas, Isso, tendências. Exatamente, entendeu? Então isso ela vem para o bem, ela está fazendo ganhar tempo, sabe? Agora, uma análise penal, a pessoa matou a outra, a pessoa feriu a outra. Aí, realmente, eu entendo que a inteligência artificial ela não vai dar conta. Pelo menos nesse momento, a gente nunca pode falar para o futuro. O futuro não pertence a nós. Mas aí eu já entendo que sim, tem que ter um olhar humano, tem que ter uma coisa diferenciada, sentimental, tem que ter. O que levou, por exemplo, eu não sou da área do direito penal, mas a gente sabe, o ânimo de vontade, o que levou aquela pessoa a dar um tiro na outra? Legítima defesa? Motivo torpe? O que foi? Não é só um juiz para poder analisar isso, entendeu? Sim. E outro ponto que às vezes é muito usado, o ChatGPT aí, a IA em geral, né? É o cliente que chega para você, cliente ou empregado ou empregador. Cara, eu tenho uma raiva disso, hein? O cara digita o que ele quer saber no ChatGPT, ele pega a informação e vira pra mim ou pra você. Ou o que você... Qual é a sua opinião? O que você acha disso? Qual é a sua resposta pra isso? O que você acha? Qual é a sua opinião? Antigamente eu falava que era o Dr. Google, né? Agora é o Dr. ChatGPT, Dr. Gemini. Tem que respeitar quem formou sem isso, hein, cara? Não, aqui... Olha, tem que respeitar quem formou sem isso, tá? E nós somos raiz, né? Nós somos raiz, né? Eu sou da época da enciclopédia Delta Júnior, né? Opa! E eu falei isso outro dia lá no escritório. Quando eu tava estudando Geografia e Análise Ambiental, eu ia pra Biblioteca Pública Luiz Bessa aqui, na Praça da Liberdade, e ler livro. Entende? Porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Entende? Mas essa turma hoje, que bom ter a ferramenta, né? É o que eu falei, ferramenta bem usada, ela só vem pro bem. Agora, o cliente Dr. Google, Dr. Gemini, ChatGPT, eu posso falar uma coisa, com a sabedoria que a gente vai adquirindo com o tempo, eu nem perco meu tempo atendendo. Nem perco meu tempo. Uma coisa usou a ferramenta ali para ajudar, para tirar uma dúvida e já direcionar para procurar o profissional, ok, nós vamos bater um papo super legal lá no escritório. Já veio afirmando que é assim, eu não sou o advogado que vai ser o ideal para a causa dele, entendeu? Então, utilizem, eu utilizo o ChatGPT. Outro dia eu fui convidado para uma palestra, eu não dominava muito o tema. Eu usei o ChatGPT como base, como norte, como direcionamento. E vou te falar, me ajudou muito. Bullets, né, cara? Exatamente. Bullets. Assim, Samuca, me ajudou demais. Modéstia à parte, eu falo pelos feedbacks que eu tive. O pessoal gostou demais da palestra. Agora, vou te falar uma coisa, eles gostaram da palestra, porque quando eu vou palestrar também, eu gosto de fazer aquela coisa sem juridiquês, próximo das pessoas, entendeu? Então, a forma como eu faço palestra é muito interativa, que eu vou andando muito, eu trago as pessoas para tirar dúvida, conversar, bater papo, refletir. Então, assim, se eu fosse seguir somente o que estava no ChatGPT, ia ser uma lástima, sabe? Peguei o meu conhecimento jurídico, a minha experiência prática no direito, mas o norte que eu tinha com o ChatGPT, cara, ficou muito legal a palestra. Legal, ficou muito cara. bacana. Que legal. Entendeu?
E qual foi o caso mais bizarro que apareceu pra você, cara, como cliente? Cara, Coisa mais absurda que você viu. eu já tive alguns casos assim. Bizarrice? Já teve bizarrice? Bizarrice eu não tive muita, não, mas eu já vi muita. Já vi muita. Eu tenho como hábito, desde a época da faculdade, eu gosto muito de entrar nas salas de audiência e assistir às audiências. Gosto muito. Eu já vi um caso assim que foi muito bizarro, de um filho entrando com processo contra o pai. Puta merda, cara, eu fiquei assim, e foi uma coisa que chateou bastante. Depois eu tive a curiosidade, o processo é público, eu entrei no processo, você vê que é um menino mimado, menino que tava chateadinho com o pai. Isso eu achei bizarro, sabe? Claro, eu já vi coisas, cara, no direito que são sujas. Qual foi a origem desse processo, cara? O menino, ele trabalhava na lavoura com o pai é fazendeiro, entendeu? O pai, como forma de educar o menino, colocou ele pra trabalhar. O menino entrou pedindo hora extra, pedindo essas coisas todas, entendeu? Contra o pai? Contra o pai. Eu achei absurdo, entendeu? Agora, eu já vi, cara, bizarrice. Tem uma coisa que acontece muito, sabe, Samu, que eu acho que é muito importante a gente chamar atenção pra isso, tá? Eu não digo que é bizarro. Não, esse primeiro caso é bizarro. Assédio sexual acontece muito, tá? E normalmente homem para mulher. Homem para mulher. Esse outro caso que eu vou contar... Isso o mundo não transformou, não mudou. Não, né? cara, e continua do mesmo. Outra coisa, racismo, demais, tem demais. Chega muito lá no escritório, cara. Cara. E são coisas assim que chegam a enojar, sabe? Cara, e são temas que precisam ser posicionados, demais, né, cara? Samuca, demais. Tem hora que chega lá no meu escritório e eu falo, nós não estamos no século XXI, não é possível. E assim, apelidos e forma de humilhação, sabe? Então esses dois temas, eu falo que esses dois temas são muito bizarros. O assédio sexual e o racismo, tem demais. Também, homofobia tem muito. Recentemente eu peguei um caso. Agora, não, eu acabei de lembrar. Teve um caso que eu peguei que eu achei muito bizarro. Eu achei ele bem bizarro, bem lembrado. É que é tanta coisa a gente acaba que esquece. E vou te falar que foi uma das melhores sustentações orais que eu fiz. Inclusive tá até no meu Instagram. Eu fiz questão de colocar essa sustentação oral. O que acontece? Não vou dar nomes, até para preservar meu cliente também. Mas meu cliente trabalhava numa das maiores mineradoras do mundo. Tá? E aqui em Minas Gerais tem muita mina, né? Tem muita área de mina. E o que acontece? Essa empresa, que é uma gigante da área, para economizar, nessa mina, ela não coloca banheiro químico, não coloca banheiro lá na área de mina. Só para contextualizar, a base administrativa até a mina dá mais ou menos 3 quilômetros de terra, de estrada de terra, de lama. Então você não chega daqui aqui em 2 minutos. Leva um tempo, um bom tempo a chegar. Então, 15 correndo num pace bom. Só se for. E mesmo assim é lama, porque vai tomar uns tombos, vai... Que é lama mesmo, lama bruta mesmo, sabe? Então o que acontece? Esse meu cliente, ele é operador de pá carregadeiro. E trabalha 8, às vezes fica em torno de 12 horas. E não tem banheiro lá. E aí, qual que era a ordem da empresa? Quer ir no banheiro, chama o supervisor pelo rádio, o supervisor sai lá de cima, desce com a caminhonete pra pegar ele e levar pro banheiro. Que isso, cara? Meu amigo, você tá na área de mina, pau tá quebrando ali. Não, eu pensei tanta coisa aqui, cara. Não, vai escutando. Aquele molhadinho não dá. Não. Vai ser tarde demais. Você vai ver, nós vamos chegar aí. Tá. O que acontece? Primeiro, o supervisor fica puto. Eu tô falando de 18 pessoas trabalhando. Pô, 18 pessoas, cara. Tá louco, são 18 vontades, né? Somos seres humanos. Sim. Beleza? Cara, na prática do dia a dia a coisa não vai. Aí qual que era a ordem? Interna, princípio da primazia da realidade sobre a forma. Faz aí mesmo, leva já um papelzinho higiênico, faz aí no mato mesmo, beleza? Acaba que a galera fazia isso. Você falou do moradinho, meu cliente estava com esse problema. E aí o que aconteceu? Chamou. Falou aqui, ó, eu preciso ir no banheiro urgente. Mayday. Exatamente. Abre a pista que eu preciso passar. Beleza. Agora eu não consigo não. Resumo, ele fez cocô na calça. Só que, Samuca, o que mais espanta, e foi isso que eu falei na minha sustentação oral, o que mais espanta, o ato por si só, já é absurdo. Bizarro. Isso lembra a Revolução Industrial. Sim. Século XVII, século XVIII. Entendeu? A questão e vai piorar muito, além dele estar todo defecado lá, eu fico imaginando o cheiro, aquela coisa nocê pegando, sabe? Eu falei tudo isso na sustentação oral.
O supervisor, que é o cara que era pra ser discreto, meio puto, pegou a caminhonete, desceu, e isso foi 2 horas depois. 2 horas depois. O cara ficou 2 horas defecado. Defecado. Ele chega no rádio e fala: ninguém me incomoda agora não, porque eu vim pegar o porquinho cagão. E o apelido pegou, meu amigo. O apelido pegou. E esse cara, o Samu, cara de mina, meu irmão, só homem. Você sabe como é que é o ambiente, cara. É só zoeira, bicho. É difícil. É complicado. Enchendo o saco do outro, cara. É complicado. Cara, ele ficou 8 anos com esse apelido. 8 anos. 8 anos. Detalhe, é o que eu falei lá na sustentação oral. Falei que não basta só o ato em si. Falei, é uma das maiores empresas do mundo, pra não falar maior. O que acontece? Pra economizar dinheiro com banheiro químico, meu irmão. Um banheiro químico. Entendeu? Eles não colocaram banheiro químico lá. Agora imagina você ter que ficar subindo, descendo. Em resumo, a gente conseguiu ganhar danos morais pra ele. Então esse caso, pra mim, foi o mais bizarro que eu peguei, porque eu não acreditei, cara. Eu falei assim, bizarro. gente, não é possível. Não, e aí pegou um apelido... Não, na audiência, a testemunha dessa empresa, eu inquiri ela e eu perguntei. Eu cheguei pra ela e falei assim, meu cliente ele era conhecido como lá? Ele rindo, dando gargalhada. Ele é o porquinho cagão, só todo mundo conhece o porquinho cagão. E rindo, dando gargalhada. Gargalhada, cara, gargalhada. E aí, na primeira instância, 5 mil de dano moral. Numa empresa que é quase trilionária. Entendeu? 5 mil. Aí é o que eu te falo. 5 mil é mais barato não ter o banheiro químico lá. Aí, em segunda instância, a gente conseguiu reverter o resultado. Mas esse caso foi bizarro. Esse caso foi bizarro. Sabe um ponto que me deixa intrigado, cara? As pessoas se magoam com um apelido como esse, que é um tema sério. Assim, a gente pode até achar graça aí, se você estiver assistindo, tá, achar graça, mas é um tema que se deixou trauma no cara, é um tema que tem que ser visto, né? As pessoas se magoam com temas e vão dando moral. Aí o dano moral tem aquele tom emocional das coisas, né? Pô, fulano me desacatou, fulano fez aquilo. Aí você leva pro coração e pede dano moral. Aí quando você joga na realidade, no que é na prática um dano moral, são danos morais de 5 mil. Não é isso? Esse caso meu. Esse caso foi 5 mil na primeira instância, 15 mil na segunda instância. 15 mil reais, cara. O que é 15 mil reais? Só que aí, Samu, que eu tenho que fazer um paralelo aqui importante. Que eu chamo muita atenção disso. Tudo pede dano moral, né? O dano moral se banalizou. Aí isso é resposta do Poder Judiciário pela forma errada como está sendo usado. Entendeu? Aí é o que eu falei. Você não pode mais cobrar as pessoas, tudo é dano moral. Tudo é TDAH, tudo é burnout, tudo é... Entende? As pessoas estão banalizando isso. Concordo. Sabe? Que é muito sério. Concordo. Eu tenho casos lá no escritório, eu tenho um caso de uma cliente minha que ela tá com burnout no mais alto nível. O caso dela tem sim burnout. Eu tô falando que ela trabalha numa instituição financeira, que essa instituição financeira aumentou a meta dela em 1.700%. Isso não existe, cara. Isso não existe. Entende? E outra, a meta dela no início não era baixinha, não. Já era alta. Os caras foram aumentando, chegou num nível que é 1.700% de aumento. Provado em prova pericial, com perícia. Entende? Então, isso é dano moral. Agora, não, aumentou minha meta em 10%, 5%, enfim. Vai ter uma galera que vai querer te ouvir aí, viu, Filipão? A turma aqui, ó, da advocacia. Eles são os problemas. Cara, falando em aumentar a meta, um gancho para os nossos patrocinadores. Agência Giants, né? Nossa querida Agência Giants. É isso, a gente aumenta lá, sempre conversado, tá? E a Carretel Mídia, marketing de estratégia, posicionamento, os caras desenrolam mesmo, esses dois parceiraços aqui. Já pode passar meu telefone pra eles que eu gostei. Pode passar. Os caras são fera, viu? Tô gostando muito do seu material, Samu. Show de bola. Cara, muito legal esse tema e essa perspectiva de fala, porque isso era um tema que me deixava intrigado. Sabe por quê? A maioria dos litígios acontecem por temas subjetivos, cara. Demais. As pessoas se magoam, né? Sim. Se chateiam e aí, pô, eu vou procurar os meus direitos. Sim. Tudo bem. Vem da má gestão e vem também do dodói demais. Entende? Quem que é o filtro disso? Eu costumo dizer e explicar, passar isso pra minha equipe lá no escritório, é o seguinte: o dano moral, o que pra você às vezes vai te magoar, pra mim não vai magoar. Tal como, Samu, com um médico, ele vai te operar na mesa, ele não vai te operar emocionado. Ele vai entender, ele vai utilizar as técnicas da medicina para resolver o seu problema. O advogado, ele tem que fazer exatamente a mesma coisa.
o caso do porquinho cagão. Obviamente, essa pessoa é do interior. Você me conhece, você sabe que eu não faço atendimento por vídeo, o meu negócio é presencial, pegar na mão, conhecer, ver como é que é a história da pessoa. Quando eu sento na frente desse cara e eu vejo um homem de 43 anos chorando, porque aquilo ali realmente está machucando ele, e outro, ele mora numa cidade do interior pequena, então a notícia corre, tem fofoca, tem zoeira, tem esse tipo de coisa. Então quando você vê isso, óbvio, eu sou um ser humano, eu não sou um homem de gelo e tal. Isso incomoda. Eu, regressando da casa dele para minha casa, na estrada, eu fiquei pensando nisso. Porra, que sacanagem, não é possível que a empresa faça um negócio desse e tal. Só que aonde está a separação do joio e do trigo? Eu não posso pegar isso para mim. Eu não posso transformar a dor dele na minha dor. Eu tenho que entender o caso dele, eu tenho que ver que ele realmente está com dano moral. Tecnicamente, eu tenho que passar isso para a petição. Quando eu fiz a sustentação oral, como que eu expus isso de forma técnica? O tecnicismo foi: custa X para colocar banheiro químico na mina. Se você está aplicando Y como dano moral, é mais barato deixar ter dano moral do que você colocar o banheiro químico lá. E foi por isso que teve a majoração, de 5 para 15. Na minha opinião, tinha que ser mais de 200 mil. O Ministério Público tinha que ser acionado, eu pedi para acionar. Então, essa é a aplicação técnica da coisa. Se você vai só na emoção, a sua própria sustentação oral fica ruim, fica pesada, você não utiliza a oratória, não utiliza a pausa de forma correta. Então, quando o cliente senta na sua frente, no direito a gente costuma dizer que o primeiro juiz da causa é o advogado. Nós temos que fazer a separação do joio e do trigo. Muitas pessoas sentam na minha frente, Samuca, e reclamam de dano moral, e eu barro isso. Como eu mexo muito contra a instituição financeira na área trabalhista, cara, a área financeira tem cobrança. Não quer, não vai. E olha que eu tô defendendo o empregado nesse caso. Não quer, não vai. E eu falo isso com os meus clientes. Agora, quando eu pego um caso bizarro de um aumento de 1.700% de meta, sim, isso tem dano moral, sim. Porque se você vai aplicar a técnica processual, a técnica do direito, você vai fazer a avaliação. Agora, uma ou outra mensagem cobrando no final do mês, que a pessoa tem que produzir, tem que performar, e a performance da pessoa tá lá embaixo, isso não é dano moral em lugar nenhum, entendeu? Só que aí os advogados e, Samuca, até para fechar nesse sentido, esse tema, como forma de captação, e hoje os escritórios de advocacia estão muito focados nisso, é o gancho que o captador ou o advogado precisa para pegar seu processo. Que é o tema emocional, que cara. Ele vai aumentar, e aí ele vai criar o espelhamento, ele vai... Sabe, que são técnicas de venda, você conhece muito melhor do que eu, que você é um baita de um vendedor. Obrigado, cara. Entendeu? Então, o cara vai criar o espelhamento pra pessoa assinar ali na emoção, entendeu? Eu já perdi vários clientes por causa disso. Ainda bem que perdi, porque, cara, não tem dano moral. E outra, não estou analisando com o meu ruído, com o meu julgamento. Eu estou analisando à luz do que está no direito, entendeu? E o direito, ele é filosófico. Nós temos que pensar, o que é moral? Por que ela foi abalada? Por que ela não foi abalada? Você tem que aplicar a lei nisso. Entende? Por isso que os índices que eu tenho de ganho de dano moral no escritório são altíssimos. Porque eu pego realmente o que tá na lei. Sim, né? Sim. Cara, mas é uma linha tênue pra caramba, ô Filipão. Muito. Sabe por quê, cara? Olha só, meu modo operante, você me conhece, eu sou um cara que leva as coisas, tento levar as coisas de forma leve, mas eu brinco muito. E pra mim, quando a pessoa tá incomodada com a brincadeira, tem duas perspectivas, né? Ou o negócio pega, sim, ou então a gente tem que, repensar, né? Sim. Mas existem algumas brincadeiras que notoriamente cruzam linhas. Esse caso bizarro que você trouxe aí, para mim é uma exposição muito grande de um fato que aconteceu. Você acha que a origem de magoadas, danos morais, vem dessa linha tênue, cara? Vem, e assim, é o que eu tô te falando. Hoje, a minha perspectiva, Samuca, eu vou falando coisas aqui, eu não sou o dono da verdade, cara. São perspectivas minhas. E é o que você defende, né, cara? Eu defendo e tal. Claro. Eu percebo, cara, mais uma vez eu vou falar isso. A desinformação nas redes sociais, ela é muito grande, cara. Eu vejo advogados fazendo vídeos que eu acho, assim, absurdos, cara. Absurdos, sabe? Eu fico chateado de ver que a OAB, ela não... Também eu entendo a OAB, é muita gente para fiscalizar, é muita coisa para poder olhar, sabe? Mas, assim,
tem coisas que são muito bizarras, cara. São vídeos desinformando, sabe? Então, assim, brincadeira, por exemplo, brincadeira entre pessoas, se é consensual, se vem de um lado e vem de outro, cara, na minha opinião, não tem. Eu já vi um caso, não foi eu que atuei, mas o empresário, ele me expôs essa situação, na época eu ainda não advogava para ele, e ele ganhou o processo, eu achei legal ter ganhado o processo. Cara, havia uma brincadeira com liberdade mútua entre a equipe. Uhum. Todo mundo se zoando. Aí o menino foi mandado embora e entrou com o processo. Perdeu. Porque foi feita prova de que era consensual. De que ele também zoava, de que ele também ofendia. Perfeito. Entende? Então tem gente que quer pegar essa linha aí, torna a dizer, o que é sua dor às vezes não é minha dor, o que é minha dor não é sua dor. Perfeito. Mas aí entra o papel do primeiro juiz da causa, o advogado. É ele que tem que fazer esse filtro. Sabe? Se realmente tem, se realmente não tem, sabe? Então, assim, tô achando até legal a gente conversar sobre isso, porque isso é um tema que me incomoda muito, porque o dano moral, ele passou a ter condenações muito pequenininhas por causa disso, cara, porque tudo hoje tem pedido de dano moral. Tudo dano moral, né, cara? Tudo é dano moral. Atrasa o voo, dano moral. Dano moral, exatamente. Vamos lá, mais uma vez, processo bizarro que vai acontecer. Meu contra Azul, de atraso de voo. A aeronave estava passando por manutenção, beleza. Faz parte da vida. Acontece. E que bom que tá dando manutenção. Eu não quero que ela caia. Entendeu? No chão, né? Por que eu vou entrar com um processo? Existe uma regulamentação da ANAC, existe uma legislação que versa sobre isso. Fiquei na minha, enquanto as pessoas estavam lá trocando porrada e tal, eu sentado na minha. Passou 4 horas. Deu 4 horas e 1 de atraso. O que a ANAC fala? Ou eu posso requerer cancelamento da passagem, devolução do dinheiro, hospedagem, etc. Cara, deu 4 horas e 1 de atraso. Eu cheguei pra menina da Azul, falei, quero saber qual hotel que eu vou ficar, quero a devolução do dinheiro e qual o próximo voo que você vai me colocar. Não temos informações ainda a esse respeito. Eu falei, então você vai escrever isso pra mim. Fica aqui até o alerta. Vou até usar isso aqui pra dar um alerta pras pessoas. Fiz até um vídeo no Instagram falando sobre isso. Ela, não, mas o senhor quer que conste o quê? Eu falei, o que você acabou de me responder. Já tem 4 horas e 1. A empresa já tinha que saber qual hotel eu vou ficar, qual o próximo voo que vai me colocar. Ela já tem a obrigação de saber. Vocês já sabem que a manutenção vai durar mais do que 4 horas. Vocês já têm ciência disso. Só que vocês estão querendo empurrar coisa pra mim aqui, pra ver se consegue levantar voo, etc. Samuca, a Azul chegou pra mim depois, e eu falei com a menina, eu falei, não vou brigar, não vou discutir. Você não tem culpa de nada. Você não tem culpa de nada, entendeu? A menina até pegou meu telefone depois, falou, gostei e tal. O que acontece? Fizeram a declaração, porque eu falei com ela, se você não fizer a declaração, vou chamar a Polícia Federal aqui, vou fazer um boletim de ocorrência, aí o caldo vai engrossar. Aí ela falou, não, então eu vou fazer e tal, e fizeram, já tem pronto lá, Samuca, já tem pronta a declaração, entendeu? Aí colocaram, o voo tá atrasado há 4 horas e tanto, não, a perspectiva de próximo voo, para ser encaixado, domingo, isso era uma sexta-feira, domingo à noite eu ia ter que passar o final de semana no lugar. Cara. E eu falei, coloca aí, que você não sabe qual hotel que vocês vão me colocar, etc. Ela colocou tudo bonitinho. Isso, cara, dá dano moral. Agora, 2 horas de atraso, São Paulo teve vendaval, entendeu? Acontece, é da natureza. O ponto de você fazer o pedido de dano moral é a empresa, mesmo com caso fortuito, que é um vendaval, que não estava sendo esperado, ela tá te realocando, ela já conseguiu a hospedagem para você. É simples, Samuca, é simples. A empresa já sabe que ela tem que trabalhar assim. Então, isso dá dano moral. Agora, teve o vendaval, deu 4 horas de atraso, aconteceu muito lá, Latam, Gol e tal. Aqui, Samuca, não tem perspectiva, tá? O tempo não vai abrir nas próximas 24 horas. Nós já vamos te direcionar para o hotel tal, o senhor já vai ter o voucher da refeição, não sei o quê. Cara, beleza. Aí se você entrar com o processo, o errado é você. Mas a gente sabe muito bem que companhia aérea, meu amigo, acontece igual aconteceu comigo na sexta-feira lá. Entendi. E é isso que é dano moral, cara. É isso que aí você entendeu o tecnicismo? Sim, Resolução da ANAC, já tem que saber qual hotel que vai me levar, onde que vai me deixar, entendeu? Entendi. Aí eu tô pegando a parte técnica e tô aplicando. Vou entrar com processo. E vou te falar, como tem muito processo de dano moral, vai condenar em 1.000, 2.000, 3.000 reais. Baixíssimo. Eu tive que alugar carro, peguei 9 horas de estrada, não sei o quê. Entendeu? Não vai compensar. E outra, perdi formatura do meu afiliado e a resenha da pelada, que inclusive você já jogou. Já sabe que a turma é boa. Essa é boa. Tô precisando voltar lá. Precisando voltar lá pra jogar. Boa. Cara, um ponto interessante que norteia um pouco o tema relações advogados e tudo mais, que é a tal da causa-ganho. Vou entrar nesse tema aqui, por quê? Da mesma forma que eu entendo que não existe causa-ganha,
não existe cliente que fecha de véspera, não existe negócio concretizado. O que vale é quando tá feito. Uhum. Você tem esse alinhamento, certo? Claro, com certeza. Só que existem indícios, probabilidades de êxito. Em todos os exemplos que eu citei aqui. Sim. Você já se deparou com uma situação claríssima? Isso aqui não tem jeito, cara. Isso aqui é muito provável de vitória. E perdeu? Sim, eu vou citar até o nome da minha cliente que eu vou mandar para ela, para falar agora para ver esse episódio. Como eu disse, vamos pegar 2 pontos aqui interessantíssimos. A primeira coisa que eu falei, quando você perguntou, o direito de uma frase, insegurança, e isso é o que a gente mais tem no Brasil, tá? O caso dela foi contra uma instituição financeira, jornada externa, artigo 62, é pacificado já no TST, em todos os lugares, entendeu? Que se tem possibilidade de acordo, tem que dar hora extra, etc. Cara, processo dela, de uma outra menina, mesma coisa, mesma situação. Eram colegas. Mesma coisa, mesma equipe, mesma coisa. Praticamente copiar e colar. O caso dela tinha uma diferencinha só. Minha cliente, a Flávia, caiu numa turma. A outra cliente caiu na outra turma. A minha cliente, Flávia, perdeu tudo. A minha cliente ganhou tudo. É o mesmo tema, a mesma prova, tudo bonitinho. Por isso que eu falo da inteligência artificial. Se fosse uma inteligência artificial julgando esse processo, as duas ganhavam. As duas ganhavam. Entende? Não tem como, cara. Não tem como. Na sustentação oral que eu fiz, o desembargador ele até pensou em pedir o processo de volta. Entendeu? Mas isso é difícil de acontecer, sabe? Você reconhecer que você está errado é difícil, né? Então o que acontece? Samuca, torna a dizer, a prova, inclusive, dessa minha cliente que perdeu, estava melhor do que dessa daqui. Prova testemunhal, o preposto nesse processo aqui confessou um monte de coisa. Nesse aqui, não. Entendeu? E eu chamei atenção para isso. Não arredaram o pé, ela perdeu tudo. Caraca, velho. Tipo assim, 2 temas iguais. Mesma coisa. Você acha que tem uma espécie de loteria? Total. Você acha? Total. Processo, quando vai para segunda instância, eu falo pro meu cliente, agora é o momento da roleta russa. É agora que nós vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Então, assim, eu não quero, sabe, o Samuca... Claro, quando meu processo cai numa turma que é favorável para mim, eu dou risada daqui a aqui. Sim. Mas eu não quero isso. Eu sonho em ver um judiciário que analisa a coisa como tem que ser analisada. Importante. Temos, sim, algumas turmas no tribunal que são assim. E quando cai lá, eu adoro. Tá? Porque são técnicos, são processualistas, analisam o processo. Não tem ideologia. Agora, tem turma no tribunal aqui, meu amigo, que é ideologia pura. Né? Tanto pra esquerda quanto pra direita. É surreal. É surreal, cara. Entraram pra tudo, né, cara? Não, o lobby e a política, ela tá em tudo. É o ruído, cara. Esse livro, ele mexeu muito comigo, Samuca. É um livro chatinho de ler, muito técnico, entra muito na esfera também de economia e tal, mas vale a pena, cara. Vale a pena ler. O Ruído. O Ruído é do Daniel Kahneman. Esse livro é muito bom, cara. Muito bom. Ô, Filipão, você acha que a justiça é lenta, velho? Mas muito, né? Lenta? Demais. E se atribui ao quê? Primeiro, nosso sistema jurídico, que eu acho que é errado e precisa de uma profunda mudança. Nós temos recursos demais, sabe? A gente gasta uma grana com o judiciário. Demais. A gente, Brasil, demais, brasileiros. Demais. Repito, precisamos de uma reforma do judiciário urgente. Eu entendo que a forma como escolhem-se os ministros para a STF está errada, entendeu? Sem medo nenhum. Cuidado. Tô com medo. O Alexandre de Moraes pode estar me vendo aí, daqui a pouco vai mandar me prender. Toma cuidado. Então, assim, acho que é errada a forma como é composto os ministros da STF. Nós temos recursos demais, entendeu? Demais. Naquele afã, o brasileiro carrega uma cicatriz muito forte que ela ainda não fechou, que é a ditadura. E nós temos sim que carregar essa cicatriz e manter ela aberta sempre, né, para nunca mais acontecer. Só que o negócio é o seguinte, quando a gente vem para a Constituição de 88 e faz a reforma do nosso judiciário, etc., se exagerou demais também na ampla defesa e o contraditório. E isso trouxe muitos recursos que, ao meu ver, são completamente desnecessários. Igual eu falei, Tribunal Superior, o filtro para você subir um processo pro Tribunal Superior é muito pequenininho, cara. Só que aí, você fez o recurso. Aqui já falou, não tem embasamento para subir. Só que aí você tem que agravar pro tribunal lá concordar ou não, com o tribunal daqui.
Meu amigo, isso aí dá 5 anos. Só essa brincadeira aí dá 5 anos. Entendeu? Então, assim, se você pegar e fizer uma análise quantitativa e estatística de quantos agravos foram providos no TST, não dá 1%. Não dá 1%. Então é sinal de que o sistema está falhando nesse sentido. E a gente precisa conversar sobre isso. Entendeu? É um tribunal que recebe recurso do país inteiro e nós estamos falando de 9 turmas só. Entendeu? 27 pessoas. Como é que vai andar? Não vai andar. Fato. Não vai andar. Fato. Interessante, cara. Cara, tá preparado para descer do muro? Papum? Fácil. 2 ou 1? Bora, a hora que você quiser aqui, você sabe comigo, a conversa é reta. Retaça? Vamos Retaça. lá? Advogado raiz ou advogado TikToker, velho? Eu sou raizaço. Advogado raizaço? Nem reunião por vídeo eu faço, a não ser que seja uma coisa que precise e tal. Meu negócio é presencial. Presencial. Audiência, presencial. Sustentação oral, presencial. Não faço nada online. Contrato longo, detalhadinho, todas as possibilidades de problema ou curto e objetivo para todo mundo ver? Curto e objetivo. Quanto mais longo o contrato, mais problema ele vai trazer. Caraca. Você acha que empreendedor erra por falta de informação ou por excesso? Eu acho que o empreendedor erra por falta de cultura, falta de... Informação tem, cara. Hoje em dia a gente não pode usar essa desculpa mais não. Informação tá pra todo lado aí. Mas eu acho que é mais cultural mesmo. A gente não é preparado... Até que a geração de hoje é mais, mas a nossa geração, a gente não foi preparado para ser empreendedor, a gente não foi preparado para ter uma educação financeira, a gente não foi preparado para empreender, ou então cuidar do nosso dinheiro. Então eu acho que é mais cultural mesmo. Você acha que a justiça brasileira é lenta por burocracia? Burocracia. Ou por estrutura ineficiente? Burocracia, porque a estrutura é boa. Temos estrutura, temos bastante juiz, temos estrutura excelente. O dinheiro que sai do tributo, ela vai muito pro Poder Judiciário. O Poder Judiciário mama legal ali. Eles andam de Corolla 0, né, ganhando 50 pau por mês. Eles têm carro, tem auxílio paletó, tem não sei quantos assessores. Estrutura tem. O negócio é a burocracia, é muito recurso, é muita coisa que não precisava, cara. Muita coisa, né? E precisamos fomentar o extrajudicial. O Brasil tá começando, tá caminhando, cláusula de arbitragem, etc., mas tem que ir muito além disso, Cliente de textão ou áudio de 5 minutos? Textão, pelo amor de Deus, cara, eu não suporto áudio. Você é contra áudio, cara? Total. Nossa, não manda áudio não. Você sabe por quê? O áudio não tem limite. E o brasileiro é preguiçoso. Desculpa estar falando isso aí, mas o brasileiro é preguiçoso. Quando eu peço pra escrever, eu vou te falar uma coisa, ele consegue ser objetivo e eu entendo muito melhor. Não, o áudio não dá. Já teve um cliente, cara, eu não esqueço desse dia. Posso te mandar um áudio rapidinho? Ele mandou 15 áudios de 1 minuto. Falei, cara, você conversou comigo durante 15 minutos. Não dá, não dá. Entendeu? Manda um texto. Aí ele mandou os 15 áudios, eu falei, por favor, não consigo ouvir agora. Faz um resumo aí pra mim. Ô Filipão, eu tenho uma legenda no meu WhatsApp. Sabe aquele status? Sabe qual que é o meu status? Áudios, eu respondo devagar. O cara, na hora que ele for me mandar o áudio, ele lê, se é muito rápido. Por quê? Por que o cara manda áudio ultimamente? Eu tenho que concordar com você nessa desce do muro e colocar a evidência nisso. Sim. Por que as pessoas mandam áudio? As pessoas são emocionais. Você quer mandar um áudio para compartilhar um estado emocional, ou algo tema urgente, você quer colocar uma entonação, né? Só que aí, como o tema é urgente, você acha que o áudio vai ser respondido alto. Aí você vai ler a legenda. Áudios, eu respondo devagar. Devagar. Aqui, eu vou te falar uma coisa. Experiência de audiência, tá? Nós, seres humanos, nós temos problema de foco. Todos nós temos isso. Total. E os áudios, eu percebo uma coisa, o Samuca, tem áudio que às vezes é de 5 minutos. 4 minutos ele tá em looping. Ele repete, ele vai e volta. Depois você repara isso. O cliente, ele começa contextualizando um fato, ele vai falando, ele pode parar ali. Aí o que ele faz? Ele volta de novo no início, pra justificar por que ele tá te mandando o áudio. Aí ele volta de novo na história toda, de novo, ele para. Depois ele volta, ele fica em looping. Então, tem um cara na pelada lá que ele manda áudio direto, eu falo, velho, esse áudio seu dava pra ser em 15 segundos. Não precisava ser 3 minutos e meio. E aí eu coloco, aí eu mando e falo assim, cara, essa informação toda que você mandou, eu vou te mandar agora. Tom. Aí todo mundo, deu pra entender na boa, velho. 15 segundos, cara. É isso, cara. É porque a gente fica em looping. A gente quer... Quando a gente fala, a gente tá se escutando. Ontem eu entrevistei uma psicóloga muito legal e ela fala assim, a gente precisa falar pra se ouvir. Entendeu? Então quando você tá falando, você tá desabafando, você tá colocando pra fora.
E você fica em looping, que você fica tentando achar respostas ali. Só que, meu irmão, quem tá do outro lado aqui, cara, tá tão ocupado quanto você, tá fazendo um monte de coisa. Manda texto. Pra mim tem que ser texto. Boa. Eu não atendo telefone, não. Cara, eu cheguei nesse nível, eu não atendo. Cara, folha de pagamento, CLT ou PJ? Depende do caso. Tem hora que... Aí você tem que sair do muro. Não tem como. Não tem como? Porque não é cartesiano assim. Tem casos que tem que ser CLT, tem casos que tem que ser PJ. Entendeu? E detalhe. Teve juiz que já ouviu falando isso, surpreendeu. Falou, se é a favor de pejotização, sou a favor. Desde que seja feita da forma como tem que ser feito. É simples. Entendeu? Se você está contratando uma pessoa para ser empreendedora, então ela tem que ter um perfil empreendedor. Então você não vai ficar cobrando horário, você não vai ficar enchendo o saco dela, porque o empreendedor é livre, entendeu? Então a questão é, tem funções que precisa ser CLT, tem funções que você tem que fazer PJ, entendeu? Acho saudável essa discussão que está tendo no Brasil, só que os caminhos que ela está tomando é que me preocupa. Que aí entra a questão da política, entendeu? Mas o Brasil precisa sim sair do modelo só CLT, ele tem que ter outros vieses aí de contratação. Você acha que o judiciário precisa de mais juízes ou de menos processo? Menos processo, sem dúvida. É o que eu falei, eu fomento demais o extrajudicial, demais. Mesmo porque quando a gente faz o julgamento no OAB, um dos primeiros pontos é fomentar a conciliação. O papel do advogado não é de briga, é de ser um pacificador. Entendeu? Só que as pessoas acham que nós somos da briga, entendeu? Porque vê muito filme americano, acha que tem que, né, dar tapa na mesa, né, ter essas coisas todas. Mas eu entendo que a gente tem que ter menos processo, cara. O Brasil, eu acho que é o segundo ou terceiro país no mundo que mais processo tem. Caraca. Nossa, é absurdo, é absurdo. Tudo é processo. Tudo quer ganhar vantagem. Tudo quer ganhar vantagem. E repito, o problema tá nos dois lados. Não tem um vilão e um mocinho, não. Sim. Todos nós somos vilões. Todos nós. Claro. Entendeu? Concordo, velho. E vem cá, ainda sobre o judiciário, cara, sobre o menos processos. Você acha que a cláusula de arbitragem é um tema que... Acho legal, acho bem legal. Acho que é um viés interessante. Não tem credibilidade, cara, isso? Ainda não, mas vai ter. Espero que tenha, né? Eu torço pra que tenha. Eu acho que... Só que é o seguinte, ô Samuca, mais uma vez a gente cai no Brasil de novo. Entendeu? Você vai sapecar num seletista uma cláusula de arbitragem, o cara é pedreiro... Sabe? E pelo amor de Deus, turma da lacração, tô falando de pessoas com... Então, vamos lá, não vou falar do pedreiro mais não. Pessoas que têm nível de escolaridade mais baixo, tá? Você vai tacar cláusula de arbitragem? Pô, ali tem um monte de coisa técnica, entendeu? Então, assim, a cláusula de arbitragem, eu entendo que ela funciona para uma série de coisas. Para outras coisas, não. Mas para uma série de coisas, ela funciona, cara. Funciona e ela resolve. Ela resolve. Agora... No Brasil, a arbitragem é caro. Não pode ser cara, ela tem que ser acessível, entendeu? Ela é cara pra empresa, né? Pra empresa e pra pessoa também, pro outro lado, porque ela também tem que arcar com os custos, entendeu? Então tem que ser barato, tem que ser acessível. Entendeu? Não adianta nada você tacar, resolver um litígio na arbitragem, mas você vai ter que gastar 15 mil pra fazer isso. Ué, quem tem 15 mil pra gastar? Pra resolver um problema, você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Complicado. 15 mil pra ver o flop, né? Exatamente, não adianta, cara, não adianta. E tem cláusulas de arbitragem já conceituadas no Brasil, cara? Instituições que criam, que fazem, que você pode dar de exemplo positivo aqui ou ainda não? Eu conheço muito pouco, de verdade, eu conheço muito pouco, assim... acho que na área civil já está começando a andar um pouquinho mais. Na minha área trabalhista, quase zero. Praticamente zero. Mesmo porque a cláusula de arbitragem, as empresas estão fazendo errada. A gente consegue derrubar. Não consegue derrubar, entendeu? Porque a empresa fala que você tem que passar primeiro pela arbitragem. Mas é aí que eu falo. Mete um valor lá em cima, tem que pagar o árbitro, tem que pagar a estrutura, tem que pagar... Aí a gente pega a relação empregado-empresa... Empregado é hipossuficiente aos olhos da lei, porque é o que eu falei, você não vai colocar no mesmo patamar. Sim. E aí privilegia a Justiça do Trabalho poder fazer a análise, entendeu? O cara elimina. Se é uma cláusula arbitral que o empregado não tem que, a princípio, colocar dinheiro e tal, aí eu acho que é válido, eu acho que é interessante. Legal. Cara, Filipão, estamos caminhando pro fim, cara. Eu nem vi passar, tem quase 2 horas. Pois é, rapaz. Não, tá divertido demais. Dá pra ficar mais 5 horas aqui, Dá pra falar pra caramba aqui, cara. E aí, agora, para as considerações finais, o que eu queria ouvir de você, pra quem nos ouve aí, que é uma galera que lidera, né? Relações pessoais, relações profissionais, não necessariamente hierárquicas, sim, né? Pessoas que fazem profissionais saírem do ponto A para o ponto B, tem estresse, tem conversas difíceis, né?
E aí eu queria, dentro desse contexto, que você desse aí 3 conselhos, cara, sobre a perspectiva jurídica, para nortear essas relações, para não ficar o líder, né, ou o empreendedor com medo de desenvolver, porque, cara, você concorda que desenvolvimento precisa passar por conversas muitas vezes desconfortáveis? Demais. Situações desconfortáveis? Demais. Então, cara, pega esse contexto e solta 3 conselhos aí para quem tá nos ouvindo. Ô Samuca, eu vou te falar uma coisa. Vivemos a era da informação, tá? E para mim, não tem muita desculpa quando a pessoa fala, eu não tenho condições de pagar um curso. Cara, você tem hoje um Sebrae, você tem hoje, assim, um Senac, você tem Senai, você tem... que é barato, sabe? Se você entrar, por exemplo, eu aposto que isso que eu vou falar aqui a maioria não conhece. Se você entrar no site do Supremo Tribunal Federal, tem N cursos gratuitos sobre uma série de assuntos. Não é só sobre direito, não. Entendeu? Inclusive sobre legislação. Gratuitos. Se você entrar no YouTube, cara, eu passei na OAB estudando pelo YouTube sem pagar nada. Vendo vídeo, pegando os pedacinhos dos vídeos que você não tinha que pagar, fui montando ali. Então, assim, vou abrir a lojinha. Faça um plano estratégico antes. Converse com as pessoas. Todo mundo na família tem alguém que pode te ajudar, ou algum amigo que pode te ajudar. Não simplesmente vá e abra. Faça um planejamento. Pega todas as situações. Antes de eu tomar a decisão de sair do escritório que eu trabalhava para abrir o meu escritório, foi 1 ano pensando. 1 ano pensando. E eu vou te falar que esse plano de negócio meu mudou umas 30 vezes. Compreende? Então, assim, se prepare, planeje antes. Planeje, não faça nada na emoção. Entendeu? Tem aquela célebre frase, né? Nunca tome uma decisão feliz demais ou triste demais. Tome uma decisão quando você está tranquilo, sabe? Primeiro conselho é esse, se prepare, planejamento estratégico, ok? Segundo ponto, empreendedor, empreender não é Alice no País das Maravilhas. Não pense você que você vai abrir um negócio e que você vai mandar nas pessoas, que você vai trabalhar menos, que você não vai ter preocupação porque vai ter quem faça isso. Pelo contrário, o empreendedor esteja ciente. Recentemente, aqui é meu cliente que abriu a franquia e tal, ele tá desesperado. E eu concordo com ele. E ó que foi um cara planejado e tal. Ele falou, cara, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu falei, e é assim pro resto da vida, tá? Eu vou viajar agora com a minha família, no recesso forense. Quem disse que eu desligo o telefone? Eu só olho menos, mas eu não desligo o telefone. Entende? Então, empreendedor, esteja ciente. Você vai ganhar mais dinheiro? Possivelmente sim, se o seu negócio der certo, tá? Mas você vai trabalhar mais do que todo mundo. Você vai tomar porrada mais do que todo mundo, entende? Então, o segundo conselho é, esteja certo que é isso que você quer. Eu sou feliz sendo empresário. Eu sou feliz sendo dono do meu escritório. Feliz mesmo. Tem momentos que a gente tem aquela fase rabugenta, largar isso aqui, eu não aguento mais e tal, ou é trabalhar pros outros que eu vou ganhar mais dinheiro e menos estresse. Tem, isso é normal. Só que o negócio é o seguinte, entenda se essa é a sua pegada mesmo. Entenda. Cara, eu vejo, é assustador o tanto de gente que abre empresa com 1 ano e fecha. Porque, meu amigo, não aguenta. Não aguenta. Terceiro e último conselho. Aí eu vou entrar nessa. Persistência e resiliência, que pese serem palavras, são clichês hoje, mas são palavras que eu gosto muito, porque elas definem muito minha trajetória. Persistência e resiliência. O que persiste sobrevive. O negócio é que 2% só persistem. E quando eu falo de persistir, Samuca, aquela pessoa que às vezes está assistindo a gente, ela fechou o empreendimento dela, quebrou. Quando eu falo persistência, o que está atrelado à persistência? Que eu falei no segundo conselho. É para você isso mesmo? Você nasceu para isso? É o que você quer? Você tá disposto? Porque, cara, se você tá... Eu tô disposto a tomar as porradas que eu tomo, entendeu? Tomo feliz, entendeu? Sabendo que vai passar. Então tem que ter persistência e resiliência, cara. E aí, por fim, uma dica, são 2 livros que me marcaram muito, que eu quero indicar aqui também para ler, sabe?
Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Livraço. Você leu também? Já li. Livraço. Maravilhoso, né? Livraço. E o segundo livro dele, Nunca é Hora de Parar. Esse eu não li. Cara, leia. Eu achei que ia ser meio repetitivo. Meu irmão, a mentalidade daquele cara não existe. A mentalidade daquele cara não existe. É bizarro. Mesmo. É bizarro. E pra quem é empreendedor, eu vou te falar, isso é leitura obrigatória. Legal. Obrigatória. O cara, você viu no Nada Pode Me Ferir, ele tinha motivo pra reclamar da vida. Opa. E o que o cara transformou isso? Ele transformou em combustível pra voar e voar alto. Entendeu? Os feitos dele, nossa senhora. Fera, Filipão. Cara, obrigado. Satisfação você, Samu, enorme que papo aí. bom. Eu ficaria aqui mais um bom tempo. A gente fica. Queria te agradecer imensamente. Te agradeço também o essa convite. participação aí. E galera, episódio 11, Desce do Muro. Marcha. Valeu!